E eu lhes convido em abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, em adiante. Oremos ao Todo-Poderoso. Rei da Glória, Tu és bom, Tu és maravilhoso, e não é por acaso que essa pessoa está nos vendo, algumas pela primeira vez, se perguntando, será que alguma coisa boa possa se extrair hoje à noite para a minha vida? Será que eu possa ser ensinado? Será que o Senhor tem algo para me ensinar? Pois assim eu peço carecidamente, Senhor, que o Senhor possa usar meus lábios, usar a minha vida para falar com propriedade as palavras necessárias e a porção necessária para essa pessoa que está nos vendo. Sim, Jesus, eu tenho orado para que o Senhor atrai sua noiva nas minhas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. E eu creio que hoje essas pessoas estão com um propósito de estarem. E eu agradeço do fundo do meu coração, Senhor, pela graça que o Senhor já está derramando sobre a minha vida para abençoar e acrescentar vida para aqueles que procuram a vida. Tu és, Jesus Cristo, a vida. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Diz a palavra do Senhor: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Nós vamos falar por si sobre Moisés, mas deixa-me lhe explicar o que nós estamos lendo, para aqueles que caem de paraquedas agora e diz assim, Pastor Cris, eu gostaria de entender o contexto do que nós estamos lendo, pois nós estamos lendo o contexto do livro dos Apóstolos, escrito e relatado como uma prova do como viviam os apóstolos. E aí nesse trecho está falando um homem muito conhecido, reconhecido da igreja primitiva até os dias de hoje, Estevão. O homem reconhecido por ser o mártir, o homem que morreu apedrejado, mas um homem cheio do Espírito Santo, direcionado pelo poder de Deus a falar palavras próprias, vindo de Deus, diante de um sinédrio de religiosos que estavam julgando o homem usado pelo próprio Espírito Santo. Pois, por mais que Estevão teria um fim trágico aos olhos humanos, pois Estevão viveu até o final da vida dele como um homem que não negava Jesus e sempre foi usado pelo poder de Deus a partir do momento que Estevão se predispôs a receber o dom maior, o dom do Espírito Santo. E anteriormente, se vocês lerem alguns versículos anteriores, Estevão relatou a história de José. A história de José. Quem era José? Um dos filhos de Jacó. Porém, eu fiz propositalmente, não é que eu pulei, não é que isso não é importante saber. Sim, obviamente é muito importante saber. Mas Estevão, ele é relato num discurso
vários homens de fé. Ele fala de Abraão, já falei sobre Abraão, ele fala sobre José, e agora ele vai falar sobre Moisés. Eu não falo sobre José, por quê? Porque nós estamos estudando o livro de Gênesis. E já nas próximas lições, nós vamos falar sobre a vida de José. E nós vamos extrair tantas experiências sobre o caráter de José, como Deus usava José dentro da posição que ele determinou para ajudar e levantar sua família num momento, num período tão crítico. Mas nós vamos aprender muito sobre José. Então, eu quis realmente deixar isso para os estudos de sábado, que nós estamos estudando o livro de Gênesis e a história de José. Mas agora nós estamos falando sobre Moisés. E aqui Estevão usa a palavra que define Moisés e é algo que chamou minha atenção. Porque Estevão diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Quando eu li essa palavra, parece que ressaltava. Extraordinário. Por que Moisés, dentro das suas características de homem, foi visto como um menino extraordinário? Possivelmente, vocês têm outras versões da Bíblia, né? Mas nem todas as versões e traduções falam de extraordinário, né? O adjetivo extraordinário. Algumas pessoas têm, por exemplo, eu procurei na versão Le Semeur, né, em francês, que é uma versão em francês, que fala que Moisés, ele tinha o favor de Deus. Ou seja, Deus o via de maneira diferente. De maneira em que se destacava de todos os outros meninos. Tremendo, né? Em outras traduções, traduzem do grego, que diz assim, que ele, Moisés, né, era bonito aos olhos de Deus. Então nós vamos analisar o que extraordinário significa. E é claro que dessa virtude que Deus via em Moisés, eu quero lhe preparar, por meio do Espírito Santo, por meio do ensino, a ser um homem ou uma mulher extraordinário. A ser uma pessoa que se destaca do que é comum, do que é ordinário. Vamos lá. Existem várias traduções daquilo que eu citei para vocês, mas por mais divergentes que parecem ser, elas nos revelam o quanto Moisés era especial. E obviamente, não há de surpreender-se o porquê Deus o teria escolhido. Porque Deus teve seus motivos de escolher Moisés. Porque achou em Moisés característica que o aprazou. Que Deus teve prazer e gostou em Moisés. Eu gostei da palavra extraordinário. Extraordinário. O que significa? Eu procurei no dicionário a palavra extraordinário, que foge do usual ou do previsto. Ora, isso que significa extraordinário, que foge do usual, ou seja, do que se costuma fazer, né? Ou do previsto.
que não é ordinário, fora do comum, que se caracteriza por ser raro, excepcional e notável. Ou seja, peraí, há algo ali. Nessa pessoa, há algo de excepcional, que nós não notamos em qualquer pessoa assim. Continua na tradução, que é digno de grande admiração, fabuloso e admirável. Aquilo que não se faz de maneira habitual. Aquilo que não se faz de maneira habitual. Então, essas definições, na verdade, nos ajudam em entender por que Deus achava Moisés um menino, uma pessoa extraordinária. Ou seja, que se difere, que se destaca do ordinário, daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. E é assim que Deus quer lhe ver. E eu lhes convido nessa noite começar a se ver como Deus quer lhe ver. Porque o trabalho de Satanás é criar e projetar uma imagem daquela que ele tem de você. Quando você estava no Egito, quando você estava oprimido no Egito. Mas a partir do momento onde você decidiu sair do Egito e obedecer a um comando de Deus, pois eu lhe convido hoje a entender como Deus o vê. Mesmo que o seu passado formou um caráter, formou costumes da sua vida, como Satanás quis que você seja, pois agora você tem outro dono. Agora você não é escravo do faraó. Agora você é dependente e se escravo do Senhor, que dicta tudo aquilo que vocês devem fazer e como Ele o vê. Então chega de você dizer que eu sou um fracassado, chega de dizer eu sou uma pessoa que não se destaca, que não é vista, Não. Agora, vamos entender o porquê Deus via Moisés um homem e um ser extraordinário que se destacava dos outros. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem o extraordinário. Porque o extraordinário opera quando o sobrenatural e quem tem o dom do Espírito dentro dele e vem florescer dentro de si aquilo que não é comum, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do próprio Deus. Quando uma criatura criada por Deus se torna filho de Deus Altíssimo, essa pessoa passa a receber o extraordinário dentro dela. E o extraordinário começa a acontecer dentro do homem. Essa pessoa passa a se destacar do ordinário. O que é ordinário? O ordinário é fazer como todos fazem. Tem um dito em francês que fala assim, métro, boulot, dodo, que é um dito em francês que fala assim, métro em inglês é subway, é o metrô, né? Dodo, dorme e trabalha. O que o homem comum faz? Ele pega seu carro e vai trabalhar, e depois dorme, come e faz isso todos os dias. É o ordinário. Vocês querem ter uma vida ordinária? Se vocês querem uma vida ordinária, então adere ao sistema ordinário.
Mas se você quer entrar e ser visto como um ser extraordinário, então você precisa ser filho de Deus. E entrar e aderir ao sistema do reino dos céus. Porque o que faz com que você é destacado é quando você sai daquilo que todos fazem. Todos fazem. E por mais que as pessoas dizem que você é um marginal, por mais que os outros dizem assim que você não é comum, então estime-se feliz. Porque a partir do momento onde você diz, eu quero ser diferente aos olhos de Deus, pois os outros vão lhe criticar. Porque a partir daquele dia, vocês estarão dispostos a andar na contramão do sistema do mundo. Então, o ordinário é o que é comum. É o que é comum. O homem que vive na prática do pecado, se relacionando pela fornicação, ou práticas ilícitas, o tornava ordinário, porque essas práticas é próprio do homem sem Deus. O que as pessoas ordinárias fazem? O que eles fazem? Como todos. Namoram, têm relação com suas namoradas, não funciona, passa por outra namorada. E para o mundo é normal, é comum, é ordinário. Mas um homem que não quer ser ordinário, ele procura e opta pelo que vem de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele o escolhe dentro do seu planejamento, dentro dos seus planos futuros que Ele tem designado para a sua vida. Ele estabelece uma trajetória que não é normal, que não é ordinário. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus extraordinário. Vocês estão crendo naquilo que eu estou falando? Uma pessoa acomodada, ou uma pessoa que quer viver na mediocridade, uma pessoa que decide viver uma vida comum, mediocre, como vai viver e como vai se destacar de todos os homens desta terra? Se você é filho de Deus, Deus o vê com outros olhos. Com olhos diferentes. Mas você precisa crer nisso. Porque se você não crê nisso e dá ouvido àquilo que Satanás vai lhe avaliando, colocando um jugo sobre suas costas, pelas coisas que ele lhe induzia a fazer em tempos passados, pois eu lhes digo, até quando você permaneceria nessa mesmice, tolerando e aceitando aquilo que Satanás quer colocar sobre sua vida? Você não é aquilo que Satanás diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Porque é tempo de você crer na palavra do Senhor. Corrigem-se.
cada vez que vem pensamentos contrários àquilo que a palavra diz a seu respeito. Um homem extraordinário. O homem ordinário reage frente aos obstáculos da vida ordinariamente. Como a massa popular, como a maioria fazem. Mas quando o extraordinário o toma, este sai do ordinário para se destacar do comum. Glória a Deus, meus queridos. Para alguns, um extraordinário, uma pessoa que se destaca, é um marginal. Para outros, esse nasceu com muita sorte. Ou seja, uau, você tem muita sorte, fulano. Você tem muita sorte. Pois é hora de vocês se destacarem do normal, do comum, do óbvio, em nome de Jesus Cristo. Pois eu lhes digo nesta noite, a OSE, a Online World Church, é uma fábrica que prepara homens e mulheres a serem extraordinários. Pois em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Agora, se Moisés foi visto como um homem que se destacava do comum, e desde seu nascimento Deus olhava com graça, pois não há dúvida que nele, em Moisés, havia a excelência. Repete comigo. Excelência. Excelência. Se há algo que jamais lhe fará progredir dentro da sua caminhada cristã, é você fazer a obra de Deus relaxadamente. É você não zelar pela excelência que é característica de um homem ou uma mulher extraordinária. O que destaca um homem do ordinário é sua capacidade dessa pessoa valorizar o que é excelente. Quando uma pessoa tem um espírito de excelência, ele não vê a excelência apenas numa área que lhe convém. A excelência é um estilo de vida no qual essa pessoa procura fazer tudo para a glória de Deus, tudo, eu digo tudo, para a glória de Deus. E porque ele faz para a glória de Deus, tudo que ele faz, dentro das suas limitações, ele dá seu melhor, ele dá sua excelência. Isso é a excelência. Porque quando você vê um homem extraordinário e que se destaca do ordinário, é porque esse homem faz tudo com excelência. Saiba escolher em primeiro lugar o que lhe tornará diferente do ordinário. Escolha a excelência. Por favor, queridos, eu creio que muitos podem concordar com isso. Mas muitos aqui estão longe de praticarem a excelência. Vocês serão colocados à prova sobre essa palavra. Pratica a excelência. Olha que falei em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for
nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, uma pessoa que procura excelência, ele vai procurar a excelência em tudo, no seu modo de pensar. Olha que fala a palavra. Tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, então pensais nessas coisas. Procura excelência. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, vamos falar de novo, todos, por favor, que estão nos vendo, a família aí, vamos falar, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso é se destacar do ordinário. Isso é a excelência. Vamos lá? Outro versículo da Bíblia. Em Tito capítulo 2, versículo 7, diz assim: em tudo, não parcialmente, não um pouco aqui, não me interessa muito, eu faço, mas não. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, para dentro da sua casa, para aqueles fora da sua casa, no seu trabalho, na universidade. Sejam você um exemplo para seus filhos, em tudo. Seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Quais são as boas obras? Obedecer a palavra, meus queridos, a palavra de Deus. Porque não tem boa obra fora daquilo que está escrito nas Escrituras. Em seu ensino, olha isso, em tudo, seja você um exemplo em seu ensino. Ou seja, ensina para seus filhos, mas faz aquilo que você ensina, em tudo. Porque senão seus filhos vão olhar para você e vão dizer, ensina bem, ele fala bem, mas não vive aquilo que ele fala. E quando vão crescer, seus filhos vão ser tal qual você ensinou para eles. E vão rir. E vão julgar seu pai. Mostre integridade, diz a palavra, e sinceridade e seriedade. Tito 2,7. Então, o que torna extraordinário um ministro de louvor? Mais um ponto. Um ministro de louvor não é o destaque do seu dom. Se ele canta bem, se alcança o registro, não. Mas a excelência da sua entrega pelo Espírito que dentro dele gera. Pois é, a fim do Pai eu receber a adoração como um perfume suave. Pois em João capítulo 3, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Excelência na adoração. Um homem extraordinário. Eu vejo pessoas extraordinárias que se destaquem. Quando você vê um adorador de verdade, né, queridos? Gente, é muito diferente. É muito diferente do que uma pessoa normal, do que um cantor gospel comum, ordinário por aí. Mesmo que tente parecer, um adorador se destaca no espírito de todos. A gente cheira a verdade.
a autenticidade do Espírito Santo. É notável. Buscam, meus amados, a se destacar no amor. Saia do ordinário no amor, no comportamento dentro de casa. Não façam o que todos fazem, não reagem como todos reagem. Um homem nascido de novo deixou o ordinário para se tornar extraordinário. Pois em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de que serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso é excelência. A vida extraordinária é o resultado de manter e obedecer ao Espírito Santo, que não é deste mundo, que é extraordinário. Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A chave de Josué ser bem-sucedido. O quê? O que foi? A chave de Josué ser um homem extraordinário, que se destacou daquilo que é ordinário. O que foi? Nascer num dia certo? Muitos pensam que se nasceu tal dia, tal mês, né? Então, por ser do sinal do... Como se fala assim em português? Signo. Como é, Poliana, atrás? Signo, né? Isso é um absurdo, meus queridos. Que gêmeos, ou não sei o quê. Isso aqui, teoria satânica. Não é o dia, não é o mês que você nasceu que determinará aquilo que você será. É a obediência ao Senhor, a sua palavra. É meditar de dia e de noite as instruções do livro sagrado. Como Josué prosperou e por que Josué prosperou? Pela sorte? Não. Pela excelência em dedicar-se às coisas do alto. Recentemente, quando eu esteve na França, vendo minha família, pois vem uma amiga de infância chamada Anne-Sophie. E a vida dela está totalmente desordenada. Uma pessoa que infelizmente já separado do marido e passando por momentos muito difíceis. E eu me lembro que Anne-Sophie me fez uma pergunta e me diz assim: Cris, como que você faz? Porque tudo que você está fazendo está dando certo. Ou seja, você tem muita sorte. E eu olhei para ela e falei assim: Anne-Sophie, o segredo não é a sorte. O segredo daquilo que hoje estou vivendo é porque no passado eu fiz escolhas certas. Porque quando eu decidi em procurar a excelência nas Escrituras e ser dirigido pela palavra de Deus,
mesmo que pudesse contrariar certos costumes passados da minha vida, pois a partir daquele momento, aquilo que amanhã eu iria colher, pois seriam coisas maravilhosas e excelentes. E há muitos, Ana Sofia, aqui, que dizem, realmente eu não tive sorte. Eu não tive sorte e continuo não tendo sorte. Mas isso é uma mente do Egito. Uma mente de uma pessoa que ainda não se libertou e muitas das vezes não quer sair da sua situação derrotada. Por quê? Porque não procura excelência nos seus pensamentos. Assume a sua posição de homem e de mulher de Deus. Não seja uma derrotada. Não seja um derrotado, mas assume aquilo que Deus está falando hoje, através dos meus lábios. Levanta-te, ó Filho do Homem. Em nome de Jesus. Deus te chamou para o extraordinário. A excelência, se vocês querem entender o que é excelência, pois a excelência, ela demanda constância no seu esforço. Anotou isso? Se você quer excelência, você precisa ter constância, 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 constância no seu esforço. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenha-se firme e que nada os abale. Nada, nada é nada. Nada é nada. Quando houver uma coisa que faz com que possa trazer desânimo, não. Satanás não vai ficar desanimado. Isso não vai me abalar. Por quê? Porque eu vou ser constante. Constante na palavra e acreditar naquilo que Deus diz. A meu respeito, em nome de Jesus. Sejam sempre, diz a palavra do Senhor, dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia! Quem é extraordinário também o é na fé. E o é também na contribuição. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, ou seja, vocês não é ordinário, como todos. Não, vocês se destaquem aqui, vocês se destaquem na fé, vocês se destaquem no trabalho, vocês se destaquem na excelência, vocês se destaquem. É hora de você ser um filho de Deus. Todavia, assim como você se destaca em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, diz a palavra, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Na contribuição também, o excelente, o extraordinário se destaca. Um homem que sabe que não está fazendo as coisas que deveriam ser feitas, se procura excelência, se procura a ser extraordinário, então essa pessoa, ela muda. Ela muda. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mais um ponto.
Um homem que procura excelência não faz o que é comum para esse mundo. Não faz o que é comum. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não seja comum. Não se amoldem. Tem pessoas que se amoldam à mesmice, aos costumes. Não, mas é assim. Não, meus queridos. Não tenha medo que as pessoas dizem que você é diferente. Não se amolde ao sistema deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Um extraordinário não pensa o ordinário. Não pensa nas coisas que são comuns, ele pensa nas coisas incomuns, extraordinárias, sobrenaturais. Ele tem sua mente posta nas coisas de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Que mais? Um homem extraordinário manifesta o extraordinário, porque até sua aparência muda. Sabia disso? Que sua aparência muda? Mateus 5:16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, diante dos homens há uma luz que vos destaca, que não vos torne ordinário, comum. Há uma luz. Para que vejam, é visível. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Na excelência, eu continuo, não há mediocridade. Não existe mediocridade. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Você faz alguma coisa? Faça do melhor. Faça com suas forças. Você faz um esboço, faça com todas as suas forças. Quando você faz um trabalho na escola, faça com todas as suas forças. Mesmo que você não gosta, mesmo que você não é muito capacitado, não tem problema. Mas dentro da sua capacitação, dá seu melhor. Porque excelência é isso. É isso. Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento sem na sabedoria. A sabedoria de Deus, ela vem pelo temor a Deus e ela provém de Deus. E um homem sábio usa a excelência e pratica a excelência. A excelência vinda de Deus os destacarão dos comuns. Dos comuns. Lembre de Daniel? Daniel, um homem que se destacou. Junto também, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eram seus companheiros hebreus, que se destacaram em sabedoria e em inteligência. Mas a Bíblia fala em Daniel 6:3, ora, Daniel se destacou, ou seja, não era comum, não era um hebreu comum. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Essas pessoas se destacam. E terminando, até nas ofertas. Uma pessoa que oferta, pois o homem extraordinário, ele se identifica. Ele se identifica. Quando eu oferto para Deus, eu, minha casa, eu ensinei a minha família, eu ensinei a Esther, eu ensinei a Poliane, que devemos ser excelentes na oferta ao Senhor. Existem várias formas de ofertar, mas a maior oferta é sua própria vida. Ou seja,
ou você se doa de verdade, ou você não se doa. Ou você oferta sua cobiça, ou você oferta de verdade, completamente, a fornicação, o adultério, a pornografia, a mentira, como sacrifício de verdade e radicalmente, ou você não faz. Porque um homem excelente, uma mulher excelente, oferta de verdade e não a metade. Pois em Hebreus capítulo 11, versículo 4, a palavra de Deus diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Caim foi um ordinário. Abel foi extraordinário. Porque um extraordinário, quando faz algo, quando coloca sua mão no arado, puxado pelos bois, ele não olha para trás. Porque se ele olha para trás, o arado vai começar a se desviar e ele vai quebrar o seu arado. E todo o seu trabalho será em vão. E o nome desse será fracassado e ordinário. Abel foi extraordinário. Moisés foi extraordinário. E você? Querem ser extraordinário? É uma escolha, é um estilo de vida, é um desejo. Mas a única forma de vocês alcançarem o extraordinário é em crer no extraordinário. É crer nessas palavras que Deus está lhe dando hoje. E lutarem com toda a força, com todo esse entendimento, em vocês serem aquilo que Deus espera que vocês sejam. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, o Senhor tem abordado muitos tópicos e espera de cada um de nós que aos seus olhos o Senhor possa ver tais virtudes dentro do coração daquelas pessoas que estão nos vendo. Até os homens do mundo observa e vê quando uma pessoa se destaca. Quando uma pessoa não se decide ser comum e ordinário. Até mesmo o Senhor coloca o homem à provação por meio da fé. Quando o Senhor diz assim, que meu povo me coloca à prova pelos dízimos e as ofertas. Quando uma pessoa acredita naquilo que o Senhor diz, o Deus da excelência, pois certamente o Senhor o vê de maneira diferente. Meu Senhor, eu e minha casa
Quando falo da minha casa, é também os meus irmãos da OC, daqueles que são membros desse ministério. Pois eu peço que nenhum desses vejam como esse mundo ordinário e comum vê. Senhor, eu me predisponho a ensinar a esse povo. Se esse povo deseja aprender a ser um povo vencedor, a ser um povo esforçado, a ser um povo, Senhor, instruído e constante em seus esforços, em querer ser como o Senhor é, santo, puro e extraordinário. Que desse ministério, Senhor, se extrai Moisés, Josué, que nesse ministério se extrai Abel, homens e mulheres que o mundo verá diferentes. Pessoas que serão dignos de contarem seus testemunhos, de contarem suas experiências e assim testemunhar do que realmente essas pessoas vivenciaram, porque se decidiram se destacarem e se diferenciarem daquilo que é comum. Pois minha oração, Senhor, é que o Senhor possa liberar sobre esse povo uma unção tal que a fé dessa pessoa abatida e que até o dia de hoje decidiu viver com o passado, com aquilo que Satanás falou a respeito dela, pois hoje diga: chega! Chega em nome de Jesus Cristo, porque eu decidi ser extraordinária. Ser extraordinário! Porque assim o Senhor me quer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.